Agradecer o convite de parte de Ricardo para estar aqui com vocês hoje e de parte de José Vicente, sobretudo a oportunidade de falar sobre... Está com um problema aqui. Para falar sobre o... Eu acho que está bem, não quero... Obrigado. Sobre Aníbal Quijano e talvez passar a um outro nível, que acho que vai ser um nível compartilhado pela Karina, talvez um mundo de ideias, de imaginários sociais, que estão de alguma forma feitos a partir dessa profunda relação com a territorialidade, com o território dos Andes. No meu caso, vou pegar uns minutos para... Vou ver aqui no relógio quantos minutos são, para não falar mais a conta. Tempo andino é infinito. Quase infinito, né? Sobre o Aníbal Quijano, por várias razões. Primeiro porque o Aníbal Quijano foi um grande mestre de muitos e a sua teoria poderia ser produzida só nos Andes. Seria difícil pensar uma produção teórica e de ideias, de categorias, de matrizes de pensamento, como a desenvolvida por Quijano, mesmo com todas suas influências, em outro lugar, fora dos Andes. Eu acho que é uma teoria social que poderíamos considerar não só como latino-americana, sino também como especificamente andina. E outros amigos e críticos da obra de Aníbal têm apontado isso. É uma interpretação da realidade latino-americana que está baseada numa leitura andina dessas realidades. Sobretudo, seu trabalho, o trabalho da vida de Aníbal Quijano, que nasceu em 1930 e faleceu em o 31 de maio deste ano de 2018, é um trabalho que está interessado por encontrar quais seriam as razões e o desenvolvimento da fratura ou das fraturas do mundo andino, num processo de entrada desse mundo andino, desses mundos andinos, em novas relações interétnicas, a partir da colonização, e em novas relações sociais de produção que vão ser construídas a partir desse mundo colonizador. E é uma fratura parcial. Esses mundos andinos não vão ser dissolvidos, nem vão se desencontrar totalmente, mas implica uma fratura e uma mudança nas relações sociais no Ande, né? Nesse grande espaço que é o mundo andino, que foi também descrito e abordado por Roaldo e por Ricardo. Fico muito feliz dessas falas. Aliás, porque eu sou andino, né? Sou objeto e sujeito de pensamento aqui. Uma pequena nota biográfica sobre Aníbal. Aníbal nasceu numa pequena cidade chamada Yamaná, na província de Yungay, o estado de Yungay, no Peru. Entendia muito bem o quichua, falava quichua. Se traslada a Lima sendo bastante jovem para estudar na Universidade Nacional Maior de San Marcos, que é decana da América, foi a primeira universidade fundada no continente americano. Os argentinos falam que foi Córdoba, mas Córdoba foi a terceira. Todo acontece na Argentina primeiro, né? Foi, na verdade, San Marcos, depois Chuquisaca, na Bolívia, atualmente no território da Bolívia, e depois Córdoba. San Marcos é um espaço de produção de conhecimento na América Latina muito especial. Encontramos na biblioteca de San Marcos livros, tratados sobre, por exemplo, filosofias mundiais, antes de que na filosofia ocidental falasse de alguma coisa chamada filosofias mundiais, né? Por exemplo, comparando produção filosófica africana e asiática com
filosofia europeia. E já no século XVI, XVII, temos livros escritos, a maioria por padres, ¿no?, desses períodos, falando de filosofias andinas e construindo pensamento a partir dessas experiências locais, ¿no?, qual também demonstra que o pensamento latino-americano é bem mais antigo do que pensamos em geral, ¿no? Aníbal estuda história, originalmente entra para estudar antropologia, mas não gosta, encontra antropologia eurocêntrica, muito eurocêntrica, e então migra para fazer história em São Marcos. Faz seu mestrado em sociologia em Flaxo, Chile, que foi também um centro importante do pensamento latino-americano, bastante vinculado com a CEPAL e a teoria da dependência, ¿no? Cardoso, ¿no?, Faleto, Atilio Borón, varios intelectuales importantes, Vania Bambirra, América Latina, pasaron por esa institución, por Flaxo Chile, primera experiencia de Flaxo en Chile. Y después volta para Perú, donde se forma como doctor en letras en San Marcos en 1956. Y en ese mismo año, su primera publicação é uma pequena coletânea de textos que se chama Os Melhores Contos Latino-Americanos, 1954. E nesse livro encontramos contos de Borges, que ainda não é conhecido como um autor tão importante como hoje, o argentino Borges, o chileno Lilo. Encontramos un conto de o escritor que originó todo un movimiento llamado Colónida, ¿no?, Valdemar, en Perú. O sea, encontramos varios autores que, de alguna forma, que parece visionaria por parte da mirada o do olhar do Aníbal, já seriam importantes depois como grandes referentes da literatura latino-americana. Acho que están procurando aí a antologia do pensamento de Quijano. Sim, eu acho que aproveitasse o momento. Danilo Clímaco de Assis, um brasileiro, fez um trabalho maravilhoso, juntando numa antologia essencial a maior parte do trabalho de Aníbal Quijano, que está disponível no site da Claxo. Talvez são os textos mais importantes de Aníbal num trabalho monumental de recopilação e de publicação feito pelo Danilo. Na biblioteca do FCH tem 2 livros organizados por Suma Palermo e por mim. O mais importante talvez se chama Aníbal Quijano, Textos Fundamentales, está em espanhol. Está aqui disponível na biblioteca, uma edição feita na Argentina entre edições del Signo e Duke University. Bom, depois de parênteses, o pensamento de Aníbal tem várias etapas ou momentos de produção que estão integrados e que são de alguma forma orgânicos dentro do seu desenvolvimento de uma teoria social latino-americana e andina, e que estão muito relacionados com as letras, com a literatura. Sempre foi um grande leitor de romances, foi amigo personal do José María Arguedas, por exemplo, e foi um crítico literário que devorava obras literárias. Quando Aníbal começa com suas pesquisas sobre as letras e a produção de imaginários sociais dentro da novela latino-americana, a novela peruana e a novela andinista, se encontra com um processo que chama sua atenção com muita força, que se chamou, sobretudo na literatura peruana, cholificação. Cholo é uma categoria que tenta nominar a mistura, entre aspas, entre brancos e indígenas no mundo andino. Todos que não somos exatamente brancos ni indígenas, mas que temos algumas características ou sobrenomes indígenas, somos denominados no mundo andino de cholos, ¿no? E o processo de cholificação é uma dinâmica que aconteceu no Peru a partir da migração
das serras andinas de indígenas peruanos para morar o camponeses para morar nas cidades, em Lima e em outras cidades importantes do Peru, Huancayo, por exemplo. Esse processo reconfigurou o mundo urbano peruano, reconfigurou as relações laborais de trabalho e reconfigurou também a figura ou as figuras das identidades, né, no mundo andino, especificamente em Peru. A tese doutoral que apresenta Aníbal é precisamente uma tese que se chama Lo Cholo y el conflicto cultural en el Perú, que trata sobre ese proceso de descampesinización y urbanización de esas poblaciones y las mudanzas identitarias y las mudanzas na produção de estigmas sociais da população branca castiça sobre esse conjunto de migrantes indígenas. Essa preocupação da identidade vai ser uma constante pergunta no pensamento de Quijano, que não só está orientado para pensar uma essencialidade étnico-racial nas culturas andinas, ou seja, o indígena, por exemplo, o componente afroperuano também, sino essa espécie de intertício ou de ambiguidade que é, na verdade, a maioria da população latino-americana que é o mestiço, não? Ou o cholo, não? Ou esse conjunto de pessoas que não poderíamos ser integradas facilmente em nenhuma dessas categorias, não? Pensando no trabalho de José María Arguedas, principalmente na obra Todas las Sangres, que tenta descrever o processo de conformação de castas no Peru moderno, Aníbal chamou essa problemática da identidade latino-americana como el nudo arguediano, ¿no? No un nudo gordiano clásico, sino arguediano, ¿no? Porque Arguedas, propio José María Arguedas, que era filho de dois brancos, se socializou no mundo quichua e falava até melhor quichua que espanhol e vivenciava no mais profundo do seu ser e da sua existência essa espécie de ambigüedade, de ambivalência, de formar parte de mundos, de dois mundos e ao mesmo tempo não formar parte de nenhum desses mundos. E isso está bem assim, um reflexo bem importante da literatura de Arguedas. A própria forma de escrita em espanhol, mas às vezes a partir de uma gramática quichua, que faz difícil entrar nos textos de Arguedas, dá conta dessa heterogeneidade. De alguma forma, Aníbal encontra no trabalho de José Carlos Mariátegui, como vocês sabem, um pensador indigenista peruano, possivelmente o mais importante marxista latino-americano da história do pensamento latino-americano, encontra em Mariátegui lógicas, formas alternativas, tanto de pensar o problema da identidade na América Latina, a questão dos processos de descampesinização e ao mesmo tempo de urbanização dessa população camponesa ou indígena nas cidades andinas, e ao mesmo tempo também repensar suas próprias influências, as de Aníbal, do pensamento marxista. Mariátegui consegue articular, consegue domesticar parte do marxismo, tomado às vezes como um dogma, para pensar as realidades peruanas de uma forma bastante alternativa. Por exemplo, a estruturação dentro do pensamento de Mariátegui da ideia de mitos e de logos ao mesmo tempo, de uma racionalidade de corte aristotélico que orientaria nossa praxis, mas ao mesmo tempo sem se desvincular do mito, tomando a importância do mito não como uma espécie de fábula ou de lenda ou de mentira ou de história que não guardaria relação com as realidades, sino como um instrumento potente, como uma ferramenta muito forte de imaginação política e de descolonização também. Encontra em Mariátegui uma forma de interpretar ou de reinterpretar as correntes marxistas mais evolucionistas que pensavam na ideia de desenvolvimento linear
o desenvolvimento teleológico, ou transição de modos de produção, encontrando em Mariátegui respostas para pensar, na verdade, uma existência heterogênea e descontínua de diferentes formas de controle do trabalho, de diferentes, talvez, entre aspas, modos de produção, entre aspas, porque a categoria modo de produção tem muitos debates, né, por trás, e em pensar nessas diferentes formas de trabalho e de relações sociais, reciprocidade, por exemplo, pequena produção mercantil, artesanato, produção para o mercado, ou articulação de alguma forma com o capitalismo, a servidumbre, uma forma de exploração do trabalho que existe ainda nos Andes, não como formas que poderiam ser acomodadas numa sequência linear ou numa escada de desenvolvimento humano unilinear, sino como formas contemporâneas, simultâneas, de se apresentar dentro do mesmo contexto. E isso nos dá conta de uma realidade andina bastante diferente a esse modelo evolucionista, ou que tem por trás a categoria de desenvolvimento como forma de articular um modelo histórico. Poderíamos ter a copresença de formas de controle do trabalho, a copresença de matrizes culturais, que convivem de forma conflitiva entre elas no mesmo espaço. Não se precisa de apagar, de eliminar uma forma de pensamento ou de uma estrutura de praxis do mundo econômico, ou das relações de produção, distribuição e troca ou consumo, como se ela necessariamente tivesse que substituir uma outra. Poderíamos ter a copresença desses elementos, espaços e tempos que são copresentes, que coexistem de forma conflitiva, ou talvez não conflitiva, no mesmo espaço. O qual é uma crítica bastante profunda à interpretação geral, não só do marxismo, sino da teoria social, da história desse desenvolvimento humano. E aqui, claro, a gente encontra também uma interpretação nova desde o ponto de vista indigenista do que seria, por uma parte, a utopia de libertação ou de descolonização desse mundo indígena, mas por outra parte uma visão também crítica com o próprio indigenismo. Indigenismo que é feito, sim, por Mariátegui, mas também por outros intelectuais, a maioria deles brancos, que não conhecem a realidade indígena de perto, não são etnógrafos nem nada parecido, e que elaboram teses e teorias de superação das condições de vida do indígena a partir da imaginação e não do conhecimento talvez mais profundo dessas realidades. Uma categoria central no pensamento de Quijano, a partir desse momento, é a categoria de heterogeneidade histórico-estrutural, que está pensada a partir do pensamento de Mariátegui e a partir dessa maneira de pensar essa copresença de elementos diversos, de estruturas talvez misturadas de diversos mundos, que se articulan dentro de uma totalidade histórica, mas essa totalidade histórica, segundo Quijano, nunca funciona como um sistema, ¿no? De forma sistémica, não funciona como um relógio, funciona como partes que se articulan a partir de processos de hegemonia e subalternidade, mas que cada uma dessas cada um desses fragmentos ou dessas partes pode ter ritmos, dinâmicas, disposições diferentes. Não por isso eles não estão vinculados ou não estão articulados embaixo da mesma estrutura. E para Quijano, esse núcleo articulador desse conjunto de estruturas diversas ou de processos diversos é o que ele vai chamar como poder. E aí temos a entrada de Aníbal nos anos 80, na teoria sociológica e na teoria política, ou da sociologia política, a partir de uma nova forma de entender o poder, que não está associada ao materialismo histórico e que também não está associada ao liberalismo.
y que también está asociado ao postestructuralismo. Temos um pensador que está latinoamericano, que está pensando o poder como uma categoria articuladora sin reintegrar seu pensamento em alguma destas três grandes correntes do pensamento da teoria social contemporânea. Aníbal basicamente vai pensar o poder como um tecido de relações sociais que estaria articulando dimensões básicas da existência social, que ele categorizaria como trabalho, sexualidade, natureza, autoridade coletiva e subjetividade, ou processos subjetivos. O poder não é uma coisa ruim, nem uma coisa boa. O poder é um processo social. Na medida em que entendemos o poder não como uma coisa que poderia ser esvaziada, ou que não é uma coisa ao mesmo tempo que as pessoas pegam, não? Pegar o poder, tomar o poder, sino como uma relação social básica, como o núcleo estruturador das próprias sociedades humanas, então abrimos a compreensão para os fenômenos sociais como conflito, como dominação e como exploração. A característica central das sociedades não seria a ordem, sino precisamente o conflito. E como esse conflito é resolvido em pos de hegemonias ou em pos de formas de democratização do poder ou formas de gestionar a autoridade coletiva de uma maneira democrática. Todos os trabalhos de Quijano sobre a ideia de colonialidade, por exemplo, descansam sobre esta categoria de poder, que é central dentro de suas perspectivas. Já num texto de 1988, que se chama Modernidade, Identidade e Utopia em América Latina, Quijano estabelece uma discussão novedosa, inédita, original, com a modernidade. En un momento, nos anos 90, vocês lembrarão que está sendo debatida a posmodernidade, propugnada sobretudo pelo Jean-François Lyotard, e está sendo defendida essa modernidade como sistema cultural, como matriz de pensamento, como utopia ao mesmo tempo, por filósofos como Jürgen Habermas, por exemplo. Quijano produz uma interpretação diferente da discussão, do debate modernidade e pós-modernidade, tentando reencontrar esse caminho das promessas da modernidade, mas desde um ponto de vista periférico. Ou seja, como seria a modernidade na América Latina, qual é a nossa experiência desde a América Latina da modernidade, quanto colonizou e quanto não colonizou a modernidade, como fraccionou, ou como essa colonização moderna do mundo da vida, não só das racionalidades, sino também dos processos de existência social básicos, foi parcialmente transformada pela modernidade. Quanto temos ainda de, não vou chamar pré-modernidade, mas quanto temos ainda de não modernidade. E isso vai ser rearticulado em um texto posterior, de 1990, que é o texto de Aníbal que dá origem a todas as discussões sobre colonialidade, que Ricardo mencionou, a palavra colonialidade, que é esse texto chamado Colonialidade e Modernidade Racionalidade. Esse texto está em português, Colonialidade, Modernidade e Racionalidade. Está publicado um livro de Heraclio Bonilla, que se chama 1492, Os Conquistados. Nesse texto aparece pela primeira vez a ideia de colonialidade sendo um núcleo categorial que tentaria primeiro caracterizar os processos do colonialismo não como um processo administrativo ou econômico-político, sino um processo basicamente articulador ou estruturador de, por uma parte, processos subjetivos novedosos depois da colonização da América, e por outra parte, essas novas formas ou essas novas relações sociais de produção que estava eu tentando colocar no começo da minha fala. Como umas formas de controle do trabalho vão nascer a partir desse momento de colonização da América, e como isso também vai transformar um conjunto de relações e de processos subjetivos, entendendo subjetividade como imaginários sociais, como perspectivas de conhecimento, como memórias históricas também, transformando para sempre mundos da vida
que existían anteriormente. Y eso implica un mundo de vida, entre aspas, europeo y un mundo de vida americano, en toda experiencia americana. Como América seria o território ou o espaço fundador da modernidade e de alguma forma, como tem denominado Walter Mignolo, essa cara oculta, não? Esse espaço encoberto da modernidade. Como se constrói o mundo moderno a partir dessa primeira empresa de colonização e como se estrutura uma nova matriz global a partir desse processo. Uma nova ideia de classificação social global da população, novas formas geoculturais de classificação social, baseadas na ideia de gênero que existe desde antes desse processo, claro, mas também raça, que não existe, a ideia de raça não existe antes da colonização da América, e a ideia posterior de classe. Como são classificadas as populações e como são estabelecidas essas classificações para fazer funcionar uma maquinária estruturada sobre a hegemonia do capitalismo dentro desse conjunto de heterogeneidades e de diversidades. Mais ou menos isso que tentaria explicar e expressar a ideia de colonialidade na sua vertente colonialidade do poder, que é a ideia original do Aníbal Quijano, e como é produzida a partir desse núcleo estruturador da colonialidade, um conjunto de novos processos subjetivos, né? Um conjunto de novas instituições como o Estado, que vai se formar nesse longo tempo histórico como articulador das formas de autoridade coletiva, como vai interagir com outras estruturas de dominação social ou com outras matrizes de poder que vão estar articuladas sobre a colonialidade, racismo, sexismo, patriarcado, capitalismo, eurocentrismo, como forma de produção do conhecimento que encobre ou faz cada vez mais difícil nos pensar desde nossos lugares de enunciação e estabelece um conjunto de imaginários sociais hegemônicos. O eurocentrismo não é só uma forma de nos de pensar dos europeos o dos norteamericanos, es una forma de pensar de todos los que somos, los que fuimos socializados con esos sistemas educativos y de conocimientos o de pedagogías eurocéntricas, ¿no? Y eso nos da una interpretación de un mundo latinoamericano bastante más complexa, más que claro, faz foco en las relaciones de poder, ¿no? Faz foco en las relaciones de poder, enxergando esas relaciones de poder como formas en general de dominación y de exploración y produciendo una utopía y una estética de esa utopía que sería la idea de descolonialidad y de poder, ¿no? Como tentar democratizar las relaciones sociales y como tentar desmercantilizar la vida a partir de a fractura o a derrota en un proceso político diverso y general de esa estructura articuladora llamada colonialidade do poder. Eu acho que essas são as claves centrais analíticas, né, do pensamento de Quijano, que tem desenvolvido um conjunto de influências e de impactos nas ciências sociais bastante profundos, sobretudo na última década do século XXI e na primeira década do século, na última década do século XX e na primeira década do século XXI, produzindo um conjunto de novas interpretações sobre a ideia de colonialidade, mas ao mesmo tempo produzindo um conjunto de pesquisas e de praxis sociais de parte de alguns coletivos e movimentos sociais que tentam responder essa colonialidade de diversas formas, ¿no? É uma contribuição que gosto de pensar não só como, já termino, não só como de pensamento social ou teoria social, sino também como de praxis política articulada desde esse conjunto de dispositivos e de categorias, ¿no? Quijano foi uma pessoa, já para terminar,
que apoyó siempre a los latinoamericanos de todas las sangres, ¿no? Con todo, o que tinha para apoyar eso. No solo fue un intelectual de gabinete o de escritorio, fue preso varios meses en Perú, fue exiliado en México, fue amenazado de muerte varias veces, fue expulso de San Marcos, fue tentado, Fujimori intentó expulsar a él y después terminó renunciando cuando era decano de la Facultad de Sociología. Y fue militante de un movimiento paradigmático en América Latina, sobre todo en la izquierda latinoamericana, que se llamó Movimiento Socialista Revolucionario, Movimiento Revolucionario Socialista MRS, que fue el productor de una revista llamada Sociedad y Política, que es un hito histórico, de unas publicaciones más interesantes para repensar as perspectivas críticas, o pensamento crítico na América Latina, producida entre a década de 1980. ¿No? Cada pedacinho do trabalho de Quijano merece, cada parágrafo talvez dos seus artigos centrais merece ou mereceria uma fala de muito tempo, não só de meia hora. O trabalho de Quijano mereceria não só uma palestra, acho que mereceria uma disciplina ou várias disciplinas para entender e integrar esse conjunto de ideas tan profundas y tan productivas, ¿no? Mas me limito a tentar hacer una pequeña homenaje, acho que con otros amigos, ¿no? Y admiradores, José Vicente también, ¿no? Fui, aquí en esa mesa sobre os Andes, que tienen sin duda un hijo pródigo, o que teve un hijo pródigo en Aníbal Quijano, y que esa Pachamama se abrió el 31 de mayo para recibir un filho, no voy a utilizar la palabra seminal, ¿no? Porque no es boa, un filho pródigo, ¿no? Un filho especial de ese mundo andino que amó tanto ese mundo andino y que dio tanto y contribuyó tanto a todas las sangres de ese mundo andino.